Boa noite a todos. Me chamo Lucas, tenho 28 anos, eu sou formado em Direito e também sou estudante de Logosofia aqui em Florianópolis. Hoje eu vou apresentar para vocês essa atividade com o tema do valor da integridade. Essa atividade é uma atividade da Fundação Logosófica de Florianópolis que acontece semanalmente, na qual eu e outros estudantes vamos contando o que temos aprendido com a aplicação do método logosófico, ou seja, com esse método que ensina a realizar o que se chama de processo de evolução consciente, que é basicamente a forma como eu vou conhecendo a mim mesmo e também realizando o meu aperfeiçoamento. Se vocês quiserem saber um pouco mais, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para os acessos do site da Fundação Logosófica, da rede social, onde vocês poderão encontrar outras atividades como essa de hoje aqui, com outros temas semelhantes. E também vai ter o link para inscrição em um curso gratuito de Logosofia, onde vocês vão poder se informar um pouquinho mais sobre essa ciência. E esse curso é gratuito, então fiquem bem à vontade caso tenham gostado da atividade, caso se interessem por conhecer um pouco mais. E no mais, eu vou dar início então à nossa atividade. Hoje a gente vai tratar do conceito de integridade e do valor da integridade. Sempre que essa palavra aparecia na minha vida, eu a identificava com uma qualidade nobre muito elevada, mas até eu diria um pouco idealizada, de alguém muito correto, moral e justo. O dicionário ainda me apresentou outras definições como honesto, incorruptível, inteiro, ou seja, alguém cuja conduta é irrepreensível. Vou colocar aqui na tela para vocês. Só que o que acontecia é que essas definições elas faziam sentido, mas na verdade eu não conseguia enxergar como é que esse bonito conceito se aplicaria efetivamente na minha vida. E ele acabava até se confundindo um pouco com o conceito de perfeição, nessa imagem ideal de alguém que não se equivoca. Diante dessa falta de clareza, me surgiam algumas perguntas que eu não conseguia responder objetivamente. Vou colocá-la para vocês aqui. Ser íntegro significa que eu não posso errar? Significa que eu já deveria ter um conceito ou uma convicção formada sobre tudo? O que vocês acham? Porque, na minha visão, para que eu possa ser íntegro, eu preciso conhecer, saber exatamente por que eu ajo da forma como eu ajo, nas mais variadas circunstâncias, né? As palavras que eu uso. E aí, por fim, também, se eu conseguir formar, se eu tenho claro esses conceitos que me levam a agir, esses conceitos eles podem ser revistos? Ou aí, nesse caso, eu não estaria sendo íntegro? Será que é isso mesmo que define o conceito de integridade? O que vocês entendem? Eu vou compartilhar até um exercício que eu acabei fazendo. E eu sugiro que vocês, se quiserem também desenvolver no tema, podem pegar um papel, uma caneta para anotar também, fazer esse exercício comigo. Até se quiserem, podem pausar o vídeo e aí depois retomar. O exercício é o seguinte: recordar de uma pessoa que eu conheça e que considero íntegra. Que características ela tem? O que eu já aprendi com ela? E aí depois dessas anotações, dessas reflexões, recordar se anotaram de uma pessoa, se anotaram de várias, se é fácil, quais características, né, que foram anotadas. Bom, eu vou dar seguimento, aí vocês quiserem podem pausar o vídeo. Fazendo exercício, eu recordei de um amigo muito especial que eu identificava como uma pessoa íntegra. Esse amigo, ele sempre teve uma capacidade imensa com algumas virtudes que eu tenho buscado aperfeiçoar sob a perspectiva logosófica, como ordem mental, disciplina, conciliação e controle de tempo. Foram essas que eu anotei. Me admirava muito como esse amigo ele conseguia realizar muitas atividades em paralelo e sempre com muita leveza e muita competência, parecia que ele nunca deixava nada para trás. E olha que eu compartilhei com esse amigo situações de
trabalho de faculdade, viagens, reunião de amigos, eventos sociais e profissionais. E eu não recordo, olha, uma vez em que ele não tenha sido pontual, tenha agido com atenção e tenha sido dedicado nessas atividades. Então, aquilo ali, para mim, me parecia até uma norma de conduta. Ele atuava exatamente da mesma forma, diante de compromissos profissionais, com amigos, familiares. Parecia que sempre tinha o mesmo grau de cuidado e motivação para todos os momentos, que era algo que já era internalizado daquele ser querido. E aí, refletindo ao longo desse estudo, eu percebi o quanto de esforço que esse amigo não teve que empreender, né, para conseguir atender com qualidade esses vários aspectos da vida, sempre com o mesmo comprometimento. E nessa atuação, eu identifiquei algumas características de integridade. Cumprimento, a disciplina, afeto e afabilidade no trato. Pude reforçar também o entendimento em mim mesmo, né? Esse entendimento de que para desenvolver tais virtudes, tais qualidades, seria necessário que eu também empreendesse um grande esforço de organizar os meus pensamentos, fazer um movimento consciente nesse sentido, porque a desatenção e a indisciplina que eu acabei notando ainda me faziam oscilar bastante no exercício dessas virtudes. E aí me perguntei como a integridade estava relacionada com esses elementos que eu identificava no outro e ainda não era tão natural em mim. Tem um trechinho aqui, ó, que eu acabei encontrando na Introdução ao Conhecimento Logosófico, que acho que tem um pouco de relação com a forma como eu me senti diante desse exercício. Seja qual for o ambiente no qual o ser atue, deve ter um cuidado muito especial para que não seja tão somente uma parte de si mesmo, um fragmento de sua pessoa que frequente tais ambientes, senão ele em sua integridade. Tudo quanto é moral, física e espiritualmente. Assinalo isto porque poucas vezes o homem o tem em conta. E justamente o que eu enxergava naquele amigo e que talvez não tivesse tão claro para mim, é que às vezes eu dedicava muito em um determinado aspecto, uma determinada atividade da minha vida, mas em outras eu não me sentia tão presente, não me sentia tão com tanta integridade participando daquelas atividades, ou então não tinha a mesma disciplina, né, para estar presente. E aí me recordei de um outro movimento que também aconteceu comigo recentemente, onde eu pude refletir mais um pouco também sobre esse conceito de integridade que a logosofia tem me apresentado. No ano passado eu estava estudando por meses para uma prova de concurso em específico. E essa decisão de fazer a prova já era algo que eu tinha refletido e decidido já fazia um bom tempo. E aí o que eu percebi? Que a convicção daquela escolha para a minha vida me auxiliava bastante quando eu tinha que enfrentar outros aspectos em que eu sabia que eu precisaria abdicar, né? Como, por exemplo, ter menos horas livres durante a semana, precisar estudar durante alguns finais de semana e moderar um pouquinho nos momentos de convívio social, festas de aniversário, esses eventos assim. E aí, nessa época, eu vivi duas situações muito parecidas, mas que eu identifiquei que numa delas eu não estava atuando da melhor forma. Foram duas situações em que eu decidi sair com amigos meus, no final da semana, e aí aquilo eu sabia que significaria, digamos, atrasar um pouquinho o cronograma dos meus estudos. Estava bem forte nessa época. Numa dessas ocasiões, eu me programei bastante, eu adiantei tudo quanto foi possível, e aí fui encontrar esses amigos, aproveitei, foi tudo muito bem, e eu tinha determinado de forma certa assim que horas que eu voltaria para casa para me permitir ter horas de sono suficientes para descansar e continuar na minha rotina. E numa outra oportunidade, numa outra semana, eu não fiz nada desses movimentos. E aí digamos, não estive tão consciente dessa convicção que eu havia formulado, de algo que era efetivamente muito importante para mim. Acho que alguns pensamentos até me sopraram assim de que eu posso desligar um pouco, eu já estudei tanto essa semana. E aí o que aconteceu é que, claro que em ambas foi muito bom estar com meus amigos, aproveitar para relaxar um pouco, mas na segunda
a inconsciência e esses outros pensamentos que me assopravam no ouvido fez com que eu me atrasasse bastante no dia seguinte. E o que eu senti nesse dia seguinte foi uma sensação muito forte de descumprimento comigo mesmo. Eu claramente percebia que eu não havia sido íntegro com as minhas vontades, com as minhas convicções que eu havia formado. O que aconteceu também é que eu não consegui conciliar duas coisas que eu queria bastante, que era manter esse meu propósito de estudo, de ser disciplinado, e também o propósito de estar com meus amigos, que também era algo muito valioso para mim. Vocês já tiveram essa sensação de descumprimento consigo mesmos? O que se sentiram? Olha, eu senti uma contradição muito forte de viver aquilo. E aí, é interessante. Eu vou trazer um outro trecho aqui também do Introdução ao Conhecimento Logosófico, onde o autor da logosofia apresenta um pouco sobre as convicções, sobre um pouco do que eu vi nessa realidade, pelo menos foi como eu identifiquei. Fala assim: entre as tantas coisas que devem preocupar o ser humano, acha-se a de buscar a unidade dentro de si mesmo, para não se perder no labirinto de suas próprias contradições. Deve concentrar todos os seus esforços para o encontro dessa integridade pessoal, e essa unidade será achada por ele quando tudo se tiver afirmado sob convicções inabaláveis. E aí algumas reflexões, né, desse trecho. Será que essa sensação de descumprimento, de contradição que eu experimentei nessa experiência, não seria um exemplo dessa contradição que o autor aponta? Que claramente para mim havia um descompasso, né, entre os pensamentos na minha mente. Eu queria conciliar, mas apesar da forma que eu me entendo, eu ter essa convicção inabalável, né, em relação ao estudo, em relação a querer estar com meus amigos, ainda assim eu caí nessa contradição. E aí segue assim esse trecho, fala assim: para tal fim, se buscará estabelecer a união entre os pensamentos e os sentimentos, entre a razão e a consciência, visto que enquanto essa união não existir, se viverá numa permanente contradição consigo mesmo e, em consequência, com os demais. Eu anotei algumas perguntas. Vamos ver o que vocês pensam também sobre esse trecho e sobre as perguntas que eu anotei. O que significa buscar a unidade dentro de si mesmo? Como formar essas convicções inabaláveis? O que faz com que tais convicções tornem-se inabaláveis? Como unir pensamentos e sentimentos, razão e consciência? Trazer rapidinho aqui para vocês de novo essa parte, para vocês darem uma olhada. Se essa integridade pessoal, então, está atrelada a essa missão de buscar a unidade de mim mesmo, o que eu entendo é que eu não vou estar sendo íntegro se agir pensando, por exemplo, no bem, em um momento de fazer o bem, e no outro momento eu esqueço essa motivação. Da mesma forma, né, como acho que deve ter ficado claro para vocês nessa minha experiência, de que se eu me deixo influenciar por duas vontades ou dois pensamentos contraditórios, eu também não vou ter mais dificuldade de conseguir ser íntegro. E aí, será que eu tenho conseguido ter tido convicção, ser íntegro naquilo que eu digo, no que eu faço? Será que eu tenho tido coerência entre pensamento, palavra, conduta? Como é que eu faço para construir essa conduta coerente sem convicções? Se eu digo, por exemplo, que quero começar uma dieta e viver uma vida mais saudável, mas eu sigo comendo mal e não faço atividade física. Ou que eu quero ser mais organizado, né? Quero ser mais realizador. Mas eu não realizo nenhum esforço nesse sentido. Eu não estudo, eu não procuro estar consciente disso, estar atento para aplicar isso aí no dia a dia. Fica mais complicado, né? Então, se nessa experiência eu não tivesse me observado internamente e identificado esses pensamentos,
provavelmente eu seguiria descumprindo com aquele propósito. Então, conhecer a mim mesmo nesse processo de evolução, de evolução consciente, é com certeza um fator essencial para que eu vá transformando esse meu querer, né? Inicialmente acho que ele vem como um querer, mas que eu torne esse querer em uma convicção, que eu consiga uma integridade naquilo que eu digo, naquilo que eu faço. Eu lembro quando eu decidi, por exemplo, cursar a faculdade, mas principalmente depois quando eu defini a profissão que eu gostaria de seguir. E como isso me deu força para enfrentar os momentos difíceis de luta, onde, por exemplo, eu tinha que estudar e me dedicar, eu tinha que entregar um trabalho, mesmo quando os meus pensamentos me sugeriam, não sei, tá vendo uma série na Netflix, fazendo outra coisa. Não, acho que em todos os dias é complicado que a gente esteja com a mesma motivação, mas formar aquela convicção foi muito importante para mim. Eu vejo que da mesma forma também funciona com propósitos mais elevados. Quando eu quero fazer o bem, quando eu me proponho a evoluir, não é? Como eu disse, quando eu decidi, por exemplo, que queria começar a estudar logosofia, porque ali foi claro que eu queria ter a melhor versão do Lucas todos os dias. E eu enxergo que o que a logosofia me proporciona é justamente que eu consiga fazer esse movimento, potencializar essas prerrogativas. E aí, de novo, eu trago para esse trechinho da unidade, né? E eu não tinha isso muito claro, né? E hoje isso deixou de ser uma vontade pontual, de onde eu queria ser melhor num aspecto, mas no outro eu entendia que aqui eu posso falhar. Eu já estou sendo muito bom ao longo da semana, então agora eu vou me dar o luxo de relaxar. Não é como se aqueles pensamentos que eu falei que me atrapalhavam, eles não viessem mais à mente. Mas eu sinto que eu tenho sido mais capaz de identificar eles com clareza. E aí, buscando ter cada vez mais esse conhecimento de mim mesmo, eu tenho me aproximado, sem dúvidas, de formar essas convicções inabaláveis, que vão me dar integridade depois. É justamente isso que eu tenho entendido, que essas convicções que eu formo de uma forma refletida, consciente, elas me ajudam a formar essa unidade do meu ser e, por consequência, vão forjando uma maior integridade, que eu consiga atuar nas diversas atuações da minha vida com os mesmos propósitos, com a mesma motivação, com a mesma, sabendo qual causa, né, que me leva a essas motivações. Eu já vou encaminhando para o final aqui, para também não me alongar demais, dizendo que essa prerrogativa, né, então, de estar atento aos meus pensamentos, aos meus objetivos, permitiu, então, que eu vivesse a mesma situação ali de ser com os amigos, de uma forma mais feliz, mais plena, mais consciente. Então, ao perceber e comparar essas duas vivências, eu tenho entendido como é que eu devo fazer para conciliar convicções e viver melhor as experiências. Vou trazer um outro trecho para vocês. Fala o seguinte: todos podem obter os meios para ser algo mais a cada dia. Única forma de chegar a ser, na verdadeira acepção da palavra. Isto é, constituir-se num ser íntegro, consciente, de verdade. Então, diria que até parece lógico que o valor da integridade, que a integridade em si, ela se forme a partir dessa reflexão e desse, por que não, conhecimento dos meus valores, dos meus conceitos, daquilo que me motiva a viver, quais são as causas que me levam a atuar da forma como eu quero atuar. E aí, qual que é o valor, então, da integridade? Para tentar responder um pouquinho essa pergunta, eu acho que ela comporta mais algumas respostas, mas eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu entendi. Primeiro, o aumento da confiança em mim mesmo, porque se eu sei que a integridade é algo que é proporcionada pelo meu próprio ser, e se eu consigo fazer uma reflexão detida, se eu consigo identificar quais são os meus pensamentos, os conceitos que formam a minha atuação, então eu
passo a atuar também da mesma forma como eu falo, daquilo que eu quero fazer, consigo realizar. E a partir disso eu consigo ir confiando mais em mim mesmo também, né? Porque se eu sei que eu estou sendo disciplinado, que eu estou cumprindo com os meus propósitos, então eu consigo confiar nas minhas atuações. Isso me facilita bastante também em momentos de dificuldade. Depois eu coloquei a consciência e a identidade, as próprias convicções, que acho que tem relação, né, no sentido de que para ser mais íntegro eu preciso conhecer, eu preciso ter consciência de quais convicções que me movem, né? E depois de que eu possa ir formando a minha identidade de acordo com essas convicções, ou seja, de que o Lucas ele represente aquilo que ele fala, ele atue, ele não apenas fale que faz o bem, que quer fazer o bem, ou então que quer atuar bem com os amigos, mas que ele também consiga atuar dessa forma. Então, nessa identidade que eu percebo que eu começo a viver em maior harmonia também com os conceitos que eu vou formando. E, por fim, o cultivo de elementos nobres e elevados. E essa eu identifiquei muito no exercício. Se vocês fizerem também, acho que vocês vão chegar nessa conclusão de que se eu identifico uma pessoa que é íntegra, eu com certeza vou colocar ela junto de elementos que são nobres e são elevados. Da mesma forma, se eu quero fazer isso comigo mesmo, necessariamente eu vou cultivar esses elementos nobres e elevados, né? Mas, de novo, eu queria trazer para vocês um ponto que eu acho importante, que, como todo aperfeiçoamento, isso é um processo. Ele é um movimento gradual. Eu não acordo do dia para a noite e aí olho no espelho e falo, nossa, agora eu sou uma pessoa íntegra. Não é assim que funciona, não é tão preto no branco. Com certeza é um esforço constante para ir sendo mais coerente com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, e aí eu vou sendo graus maiores de integridade, né? Eu vou buscando atuar de forma mais íntegra e me conhecendo também, conforme eu vou formando essas convicções. Por fim, eu vou deixar umas perguntas para vocês que eu ainda estou me respondendo, então eu vou deixar para reflexão. O que é que une tudo isso, né? Que a gente falou ali no trechinho de pensamentos e sentimentos, razão e consciência. O que vai guiar eles para o mesmo fim, para essa unidade? Para que eles atuem em sintonia? Qual que é o meu papel e por que a integridade é importante nessa união? Essas ficam para reflexão, mas de toda forma, esses elementos que eu tenho aprendido com a logosofia que estão me possibilitando ampliar conceitos e viver a minha vida com mais amplidão. Por fim, espero que vocês tenham gostado da atividade. Ela, como eu disse, ela é realizada semanalmente no YouTube e vocês podem buscar outros temas de interesse também no nosso canal. E, por fim, tem o último trechinho para trazer para vocês, que fala o seguinte, para a gente dar encerramento na atividade. O conhecimento logosófico ensina a unir a vida à palavra, ao pensamento, ao fato, para que não haja contradição e se conquiste a verdadeira integridade, pois somente assim se poderá completar aquele que será chamado de ser e a quem nada não deverá faltar nada, ou pelo menos deverá ser possuidor daquelas coisas que tão comedidamente lhe são oferecidas para completá-lo. Eu li um pouquinho aqui do final, que eu estava com ele aberto, mas se puderem dar uma refletida, dar uma lida com atenção, tem alguns elementos importantes também. No mais, era isso. Agradeço a presença de todos, uma boa noite.